tranquilo, aguardando. Enquanto isso, vocês vão aí, ó, nos seus bloquinhos de anotações, tomando nota de todas as dúvidas, de tudo que vocês têm para perguntar, para quando chegar o momento, mais na frente, a gente vai abrir durante 20 minutos mais para um formato de interação. E aí vocês vão poder fazer perguntas, e quem quiser fazer pergunta pelo vídeo pode fazer. Quem não se sentir à vontade e tiver mais inibido ou inibida, pode fazer a pergunta no chat. Inclusive, durante a palestra, vão colocando suas questões, se vocês quiserem já colocar alguma pergunta, que aí eu e Mariana vamos anotando isso, e ao final, as perguntas que forem colocadas no chat, a gente vai fazer blocos de perguntas, tá? Eu sugiro que sejam 5, a cada 5 perguntas, a gente faz 5 perguntas, o professor e a professora explanam sobre as perguntas, depois a gente retoma até zerar as perguntas que tiverem no chat, tá? E quem precisar pedir a palavra no momento de abertura de interação, lá quando eu abrir os 20 minutos, vocês coloquem também no chat, ó, estou inscrito, fulano de tal, aí coloca seu nome e fala que está inscrito, para fala, para a gente poder organizar aqui a ordem de entrada para perguntas, tá ok? A gente pede encarecidamente que vocês mantenham os microfones desligados, para que não atrapalhe a linha de raciocínio do professor, tá? Queria dizer que quando estiver se aproximando do momento deles lá, os 50 minutos, eu vou dar um avisozinho aqui, ó, professor, está faltando, tá, professor e professora, está faltando 5, 10 minutos para acabar, e aí vocês já ficam atentos para encaminhar para as considerações finais, né? E poder concluir a linha de raciocínio que vocês estiverem falando, tá certo? Então, por favor, desliguem os microfones de vocês, mantenham desativado, só ativa quando a gente der a palavra, que é a partir da ordem que a gente vai anotar aqui de vocês, tá? No momento em que a gente abrir para perguntas. Principalmente, assim, quando vocês forem falar, que vocês possam se apresentar, tá? Digam seus nomes, de onde vocês vêm, qual é a escola, principalmente para a gente saber qual a sua cidade. De repente, a gente tem aqui pessoas que vieram de outras cidades, a gente não sabe, né? Abrimos a live para o mundo, né? Para a internet. Então, quem for de outra cidade, vier, vão dizendo aí para a gente ter uma noção de qual foi o alcance do nosso encontro aqui hoje, ok? Eu ficaria muito grato com isso. Só mais uma observação, quando for no momento das falas de vocês, ao contrário do que eu estou fazendo aqui, que estou sendo prolixo, tentem ser sintéticos e sintéticas, tá bom? O máximo possível resumido, faça a sua pergunta bem concisa, já vai elaborando ela aí para poder ser mais objetivo e a gente poder abrir a oportunidade de mais pessoas poderem participar. Afinal de contas, a gente veio aqui para sugar conhecimento dos professores que estão aqui convidados, né? Então, a mediação desse momento está sendo feita por mim, Joedson Silva. Eu sou analista em educação tecnológica, sou lotado na Escola Nossa Senhora das Grotas, aqui no Alagadiço, e Mariana Ataíde, que também é analista em educação tecnológica, porém ela está na coordenação técnica hoje do Núcleo de Tecnologia do município. Ela está cumprindo essa missão, ok? Também o professor Luiz Ricardo vai estar nesse meio de campo, ativando, desativando os microfones que, porventura, sejam abertos acidentalmente. Então, estamos nós aqui nessa mediação. Por falar em Mariana, eu quero convidá-la para que ela também possa dar boas-vindas a vocês e desejar um ótimo encontro para todo mundo. Mariana, bom dia. Bom dia, Joedson. Obrigada, gente, pela presença. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Pessoal, essa saudação é porque o encontro ele está sendo gravado, né? E aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar conosco aqui nesse encontro, pode assistir no momento que tiver disponibilidade, né? Vamos aos nossos agradecimentos. Eu quero, em primeiro lugar, dar meu abraço afetuoso para todos os educadores que estão aqui presentes nesse momento, né, nos assistindo. E quero, assim, enaltecer, colocar minha alegria de receber os professores Luiz Ricardo Soares e Maria Alessandra, né? Luiz Ricardo, que eu já venho conversando, já tem, eu acho que cerca de um mês, mais ou menos, a gente vem alinhando esse encontro. E a gratidão de ter a presença de vocês dois aqui, né, trazendo novas ideias, trazendo as experiências de vocês, fazendo com que a gente possa estar compartilhando efetivamente os conhecimentos, né, a experiência de vocês lá no Paraná,
com a experiência aqui da gente aqui no norte da Bahia, né? Eu quero também fazer um agradecimento especial à minha equipe do NTM, né, que é Clodoaldo, minha querida professora Sônia, né, que desde 2012 está nos acompanhando aqui, né? Professora Sônia, obrigada, né, por esse carinho, por essa dedicação que você tem conosco desde lá de 2012. A minha equipe de articuladores de educação tecnológica, né, por essa capacidade de estar contribuindo, colaborando mesmo, né, com as nossas ações aqui do NTM. Nós temos 4 grupos de autoria hoje, né, que a gente dividiu para que a gente possa estar articulando melhor as nossas ações, envolvendo tecnologia na educação. Quero agradecer também, enaltecer o amor que a nossa secretária de Educação, Lucinete Alves, tem com a educação de Juazeiro, em uma execução sistêmica, né, envolvendo suas equipes. Ela, frente a esse desafio que a gente está enfrentando agora, articulou e implementou ações e projetos, né, nesse lapso de tempo, durante a pandemia, para que o nosso aluno fosse atingido, né? Todas as redes foram pegas de surpresa, né, com essa pandemia, tudo muito inesperado. Eu queria dar um aviso aqui também, gente. Durante o encontro, a gente vai disponibilizar um link, né, para que vocês possam estar votando o conteúdo que a gente possa estar abordando em uma próxima live, né? Então, é um quiz interativo para que vocês possam estar votando um assunto que a gente possa estar discutindo. O formato das nossas lives, elas vão se constituir de 3 blocos. O primeiro bloco é explicando a ferramenta em si, né, que a gente vai utilizar. O segundo bloco, a gente vai trabalhar com a utilização dessa ferramenta, a inserção dessas ferramentas na prática do professor. E o terceiro bloco, justamente, talvez seja um dos mais importantes, que é a questão da interação, né? A interação que é muito importante para que a gente possa estar melhorando e estar tirando as dúvidas das pessoas também. Eu queria falar sobre esse momento de pandemia, professor Ricardo, professora Maria Alessandra, que nós, educadores, estamos vivendo. Nós também estamos na linha de frente, além dos médicos, nós estamos na linha de frente também, né, que eu acredito que seja um divisor de águas, não só para a educação, mas também para outras áreas, em outros âmbitos da sociedade, né. Eu acredito que é um acontecimento eruptivo, né, nós vamos quebrar alguns padrões e nós vamos criar alguns paradigmas, vai vir novos desafios, vai vir novos horizontes, né, depois dessa pandemia, e muitas questões, muitas dúvidas estão no ar. Será que vai ser híbrido? Como é que vai ser essa questão? Né? Então, eu acredito, uma coisa eu te digo de certeza, digo a vocês de certeza, professores e professoras, que após a pandemia, se perguntarem como é que vai ser o futuro da educação, eu digo a vocês, vai depender do que a gente está planejando e do que a gente está plantando hoje, né? O que é que a gente está plantando hoje? Isso é de certeza. E aí eu chamo a atenção para uma questão do ensino remoto. Não sei se vocês observaram, em relação ao ensino remoto, ele está se transformando, desde a época do início da pandemia, ele vem se transformando, ganhando suas características próprias também, até mesmo para atender às necessidades desse momento que a gente está vivendo. E um termo que a gente utiliza muito na EAD, né, na educação à distância, que é a ubiquidade, que é a capacidade da instituição de ensino e aonde o aluno esteja, a gente está, de certa forma, experienciando no ensino remoto. É uma questão de observação até. No ensino remoto, se vocês observarem, o professor, ele continua sendo o centro das atenções, o centro está no centro, ele tem as suas turmas definidas, ele tem os horários, por gentileza, perpétua, né? Ele tem os horários deles definidos, tem a turma deles definida, porém, se vocês observarem, o lastro de comunicação do professor e do aluno, ele está se estendendo, se elastecendo, através das ferramentas digitais.
entendeu? Antigamente, a gente via o quê? O professor, naquela hora ali, com a videoaula. Hoje, as videoaulas, elas estão sendo gravadas, estão sendo disponibilizadas. As comunicações estão sendo assíncronas e assíncronas. E é importante também a gente ver essa transformação do professor, que foi muito rápida. O professor, na verdade, ele está aprendendo, fazendo, né, com seu aluno, e está deixando de ser menos curador de conteúdo para ser um designer de experiência, como traz o nosso professor José Manuel Moran. Ele traz isso, que o professor ele vai ser menos curador de conteúdo e mais designer de experiência. Mas é preciso entender que o professor, ele precisa realmente se contextualizar nessa situação e ter condições para isso. Porque ele precisa saber selecionar tecnologia, saber criar tecnologia, saber usar tecnologia e aplicar em suas práticas docentes. E é nesse sentido que estou muito feliz de estar recebendo a professora Maria Alessandra. Obrigada, professora de coração. E professor Luiz Ricardo também, nessa manhã, que eu desejo que seja de muita aprendizagem, entendeu? Que as pessoas realmente, como o Joedson falou, desliguem seus microfones, entendeu? Vamos estar acompanhando isso aí atentamente. E depois o momento de interação, né? Então, mestre em ensino pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, especialista em mídias integradas na educação, dentre outras especializações. O professor Luiz Ricardo Soares Ferreira possui diversas graduações com foco na educação, e ele é Google Innovator, uma certificação internacional presencial que a Google dá para educadores com projetos inovadores. Ele é professor da educação básica no estado do Paraná e é assessor em tecnologias educacionais para o Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, no Paraná, onde ministra palestras e cursos de formação continuada para o uso de tecnologias educacionais e ainda representa a coordenação de articulação acadêmica, responsável por fazer a integração da educação básica com o ensino superior. Professora de Informática Educacional da Rede Pública de Salto Grande, São Paulo, a professora Maria Alessandra Dubovski Nascimento é embaixadora na Khan Academy, no Brasil, de 2018 a 2019, e é educadora referência no grupo de experimentações em ensino híbrido, em parceria entre o Instituto Península e a Fundação Lehman. Ela é coautora do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, publicado em 2015. É líder do grupo Educadores Google de Ourinhos e também participa do grupo de pesquisa TED, TEDE, Tecnologias Digitais na Educação, Formação, Desenvolvimento e Inovação. Possui vasta formação em tecnologia e educação, matemática e pedagogia. Ela tem sua experiência focada na área de educação, com ênfase em tecnologia educacional, atuando principalmente nos temas de matemática, formação de professores em informática educacional, ensino híbrido e aplicativos do Google para o ensino. E agora, para a gente começar a nossa degustação de conhecimentos nessa manhã, eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado, primeiramente, e eles dois vão se revezar nesse tempo de 50 minutos. O professor Luiz Ricardo Soares Ferreira. Muito obrigado, gratidão por ter vindo aqui nos presentear com essa fala, professor. E seja muito bem-vindo, o microfone é seu e fique à vontade. Ótimo, muito obrigado, Joedson. Bom dia, pessoal. É um momento muito aguardado aí por nós, para poder estar conversando com vocês, trocando experiências. Gratidão pela recepção, tá, que vocês tiveram aí conosco. Professora Mariana, né, coordenadora aí do Núcleo de Tecnologia Municipal de Juazeiro, que assistiu uma live que eu fiz, entrou em contato comigo, né, para que a gente pudesse estar batendo esse papo aqui com vocês hoje. E já digo, né, com as reflexões que foram feitas, que toda crise gera uma oportunidade, né? Talvez não fosse a pandemia, hoje eu não estivesse tendo essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né? Nós não tivéssemos tido esse contato. Então, eu sempre procuro olhar, né, todas essas situações para um momento de possibilidades, né, que as crises
são geradas. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que nós fizemos, tá? Maria Alessandra e eu, para a gente poder, então, discutir, trazer algumas reflexões, né, da nossa experiência e também para vocês poderem conhecer um pouquinho mais da gente, tá? Antes de qualquer coisa, vou me situar para vocês, né? Já foi apresentado, mas vou dizer um pouquinho para vocês o que é que eu faço exatamente, tá? Atualmente, pessoal, eu trabalho no Núcleo Regional de Educação, de Jacarezinho, e eu faço parte, então, da assessoria de tecnologia, que é como se fosse um núcleo de tecnologia estadual, tá? Mas é um pouquinho diferente do que acontece aí em Juazeiro, pelo que eu pude perceber. Aliás, eu adorei esse termo, né, que existe, que eu acredito que seja a função, né, de vocês, que são os articuladores de educação tecnológica, que são pessoas responsáveis por trabalhar essa questão de formação, de manutenção de laboratórios, né, toda essa parte que envolve essa ligação entre tecnologia e educação dentro do município, né. Eu, por exemplo, eu estou como assessor em tecnologias educacionais, mas essa não é a minha função, né? No estado eu sou professor de geografia, né? Embora trabalhe já há bastante tempo com tecnologia, mas meu concurso no estado é como professor, né? E eu estou como assessor de tecnologia, ok? E eu acho que o município, só por ter esse profissional na rede, como um articulador de educação tecnológica, já é uma grande vantagem em relação a vários outros municípios que eu conheço, tá? Então, assim, eu acho que essa pessoa, ela já pode fazer parte, né, ela faz parte, né, de toda essa articulação junto com os professores para a inclusão da tecnologia educacional nas nossas escolas. Eu vou, às vezes, dar uma pausa um pouquinho aqui no que eu estou falando, tá? Porque eu estou também administrando essa reunião. Então, várias pessoas estão solicitando para entrar, então eu vou ficar naquela de abrindo e fechando aqui e permitindo a entrada do pessoal. Nós estamos em quase 100 pessoas nessa reunião, e dizer que eu fiquei, assim, bastante feliz, né, com o convite, estava bastante ansioso também, tanto é que hoje acordei várias vezes durante a noite achando que estava perdendo o horário dessa reunião, então, assim, eu fiquei bastante empolgado mesmo, estar podendo conversar aqui com vocês. E eu vou, então, dar início à minha fala, tá? A ideia é fazer essa reflexão com vocês sobre a educação e tecnologia, né, pensando no presente e no futuro, e lembrando um pouquinho também, né, de como que as coisas funcionavam no passado, né, e no passado recente, né. Então, assim, para a gente, a educação ficou bem clara agora que ela vai se dividir em dois momentos, tá? Tem o momento antes e o momento depois, né, do coronavírus. Então, assim, a gente tinha, até o final do ano passado, né, todas as redes, isso, né, todas as esferas, federal, estadual, municipal, nós tínhamos uma organização, um planejamento e uma ideia de como que todo o ano letivo estaria ocorrendo, né, assim como sempre ocorre, né, achávamos que seria um ano normal, né, e aí veio janeiro, fevereiro, finalzinho de março, decretado, então, o estado de pandemia, os estados começaram a suspender os seus calendários, né, letivos, os municípios também, e todo mundo ficou, né, numa incógnita sobre o que fazer, né, para onde ir, como seguir, como continuar o ano letivo sem que nós tivéssemos, de repente, preparados para isso, né, muitos estados, municípios, sem adoção de plataformas, de ferramentas, muitos sem ainda professores, sem ter tido tempo de se preparar para esse novo formato, né, que é lidar com certas tecnologias, certos ambientes, e estados e municípios passaram, então, a fazerem suas estratégias e adoção de ferramentas, né. Aqui no estado do Paraná, já no dia 6 de abril, as aulas remotas iniciaram, já existia uma parceria entre a Google e a Secretaria da Educação, então os professores e alunos já tinham uma conta
Google criada, né? Mas a utilização era muito baixa. Mas, assim, isso serviu de plataforma, né, de base, para que o ensino remoto pudesse começar. Então, aqui no Paraná foi adotado, né, como ferramenta de atividades, né, de interação com os alunos, o Google Classroom, que hoje, né, está sendo utilizado, inclusive, pela maioria dos estados. Eu fiz um levantamento esses dias atrás para saber como é que andava o ensino remoto nos estados, né, nas unidades federativas, e eu vi que a grande maioria dos estados, quase 20 estados, adotaram o Google Classroom, né, as ferramentas do Google voltadas para o ensino nesse novo formato, né, de ensino remoto. Aqui, além disso, eles disponibilizaram um aplicativo para os alunos chamado Aula Paraná, que também foi adotado em outros estados, onde os alunos assistem às atividades, o estado patrocina um plano de dados para os alunos que não têm condições de acesso, né, via plano de dados ou Wi-Fi. Disponibilizaram aulas ao vivo na TV também, então fizeram a contratação de uma TV pública, né, de longo alcance aqui no estado, para poder passar as informações, né, as aulas que estão sendo ministradas, e para aqueles alunos que não têm acesso à internet, o Estado disponibiliza, as escolas, né, disponibilizam atividades impressas para eles levarem para casa, e cada 15 dias eles entregam na escola as atividades feitas, né. Então, assim, toda a infraestrutura da escola, tudo o que acontecia na escola, teve que ser adaptado, então, para esse ensino remoto, né? E o ensino remoto, ele é um pouquinho diferente da EAD, né? Então, assim, se a gente for ver as características dessas duas modalidades, a gente vai ver que existem características específicas para cada uma, né? Então, assim, o ensino remoto, ele simplesmente virtualizou a sala de aula, né? Então, os professores passaram a continuar tendo o mesmo número de alunos, esses alunos puderam continuar fazendo transferência entre escolas, municípios, as turmas que eles tinham presencialmente migraram para esse ambiente virtual de aprendizagem. E a interação principal continuou sendo entre professor e aluno. Então, assim, não há um tutor, né, como a gente costuma ver na educação à distância. Então, assim, não existe um tutor para esses alunos, né? É o próprio professor quem administra a sala de aula, interage com os alunos, e há um incentivo muito grande hoje de que os professores utilizem essa ferramenta que a gente está usando aqui com vocês para fazer a interação síncrona, né, com os alunos, poder conversar com eles em tempo real. Porque isso daqui talvez seja a ferramenta que se aproxime mais daquele momento presencial que nós tínhamos em sala de aula, né? Então, assim, há um movimento de incentivo de professores, e o núcleo, inclusive, de Jacarezinho, tem se destacado nesse quesito, né? Os professores têm utilizado bastante a ferramenta, têm se adaptado a essa rotina, têm sido muito criativos. Enfim, a educação só está acontecendo por dois fatores, né? Porque a gente tem professores resilientes, que se adaptam muito bem às circunstâncias da vida, são criativos, inovadores, e as tecnologias. Porque se não fosse a tecnologia, se essa pandemia tivesse ocorrido há 10 anos atrás, a gente não sabe, de repente, se o calendário acadêmico, né, o calendário nosso, ele continuaria, né? A gente, de repente, talvez tivesse tido uma suspensão geral aí desse ano letivo dos alunos, né? E a escola que antes estava cercada nos muros e às vezes não conseguia sair dali, hoje ela só acontece fora do muro, né? Então, assim, os muros da escola, e essa é uma discussão que a gente sempre faz, né, quando a gente conversa sobre tecnologia, que a tecnologia, ela possibilita essa ampliação, né, essa comunicação com o mundo de certa forma, né? Então, a gente vai ter a educação dividida agora antes do coronavírus e o depois. E o depois nós vamos ter aí vários desafios também, né? E a pergunta agora, pessoal, ela não é mais se tem que investir em tecnologia. Oi? Luiz, não está nítido? Você quer que eu transmita ele daqui? Pode ser, Maria Alessandra, você faz esse favor? Eu não consigo visualizar.
Vou parar aqui. Deu certo? Tá carregando. É o próximo, né? Isso. Ah, tá. Isso. Ok, obrigado, viu? Então, pessoal, a pergunta ela não é mais se temos que investir em tecnologia, né? Agora, a pergunta pode passar, Alessandro. A pergunta, pessoal, agora vai ser onde é que a gente tem que investir em tecnologia? Ou quando, como a gente tem que investir em tecnologia? Por quê? Nós tínhamos um modelo, né, de investimento na área tecnológica que funcionava da seguinte forma, né? Nós que somos da esfera pública de educação. Então, estados e municípios adotaram seus próprios projetos, geralmente, assim, eram planos de governo, né, não planos de estado, e na esfera federal também existe desde 97 o programa ProInfo, né, inclusive o NTM, os núcleos de tecnologias estaduais, eles só existem em virtude desse programa que nós tivemos em esfera federal, que ainda ele existe, tá? Então foi implementado lá em 97 e a premissa dele era que o governo federal iria investir em parque tecnológico, né, em levar equipamentos, infraestrutura para as escolas, e estados e municípios ficariam com a responsabilidade de formar seus docentes. Então, assim, isso é um projeto que surgiu lá em 97. E no governo Michel Temer, eles colocaram o Programa Educação Conectada, que está em vigência e que também tem essa premissa de levar melhorias de infraestrutura e conectividade para as redes. Tá? Mas talvez só isso, só essa dependência de investimento do governo federal não seja mais o suficiente para que a gente possa implantar um modelo de tecnologia educacional efetivo nas nossas escolas. Então, eu acredito que provavelmente é muito possível que estados e municípios vão, né, se organizar dentro das suas esferas, pensar estratégias de investimento efetivo para esse tipo de recurso dentro da escola, porque talvez tenha ficado claro agora que a tecnologia ela faz parte da educação, ela não é uma ferramenta ou meio alheio a todo esse processo, mas ele está no meio desse processo e é uma das talvez hoje seja, né, a ferramenta que seja a possibilidade de nós continuarmos avançando em termos de sociedade e educação, né? Então, assim, a tecnologia, ela é um meio, né, de transmissão de informação, de conhecimento, mas ela não pode ficar alheia ao processo educacional, ela tem que ser integrada a esse processo. Então, eu acredito que, passando, né, essa pandemia, muito provavelmente estados e municípios deem prioridade, né, ao investimento na capacidade tecnológica das nossas escolas, em que muitas hoje ainda não têm sequer conexão com a internet.
né? Eu moro numa região onde os municípios são pequenos, carecem de infraestrutura, então a gente tem que sentar, pensar e elaborar essas estratégias para que nós possamos, né, dar essa equidade de acesso. Porque talvez uma das coisas que tenham ficado evidentes nesse processo de aulas remotas é a desigualdade social e o problema de acesso à internet, né, dos nossos alunos. Então, assim, quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que a gente vai pensar é em equidade. E o espaço onde a gente vai conseguir ter essa equidade é a sala de aula, é a escola, porque todos os nossos alunos, né, eles vão estudar, vão até a escola. E agora, nesse ensino remoto, talvez tenha ficado mais nítido e o reflexo maior dessa desigualdade seja possível a gente verificar com isso, tá? Lissandra, você pode passar, por favor? E eu vou falar aqui, né, uma reflexão com vocês também, que é uma coisa que impacta diretamente a nossa forma de estudar, de organizar, de pensar, que é a questão da informação, né? Então, assim, nós tínhamos um modelo educacional, até pouco tempo atrás, em que as pesquisas que a gente fazia na escola, a gente só conseguia buscar informação por meio, né, do acesso a uma Barça, de jornais que os professores levavam para a escola para a gente poder recortar, revistas, o acesso à biblioteca tinha um número restrito de materiais atualizados, né, geralmente livros, clássicos da literatura, ou ferramentas assim, com informações que talvez estivesse um pouco desatualizado. E hoje a internet possibilita que a gente tenha acesso a essa informação de uma forma muito rápida. Ela está na palma da nossa mão. Essa tecnologia, depois que o iPhone foi inventado, né, em 2007, e a acessibilidade a partir daí começou a ficar mais fácil. No Brasil, a partir aí dos anos 2012, 2013, as pessoas começaram a ter um poder aquisitivo para poder comprar esses equipamentos, porque eles baratearam, as operadoras de telefonia começaram a melhorar o seu sinal, e hoje praticamente a gente vive conectado, né, o tempo todo. Assim como a Mariana falou, essa questão da ubiquidade, da informação estar disponível para a gente o tempo todo, em qualquer lugar, porque está acessível ali na palma da nossa mão. E aí vocês já pararam para pensar o que acontece na internet em um minuto? E aí a gente vai fazer essa reflexão pensando, né, que durante esse tempo nós estamos ali em sala de aula ministrando nosso conteúdo e o mar de informações que a internet disponibiliza nesse tempo que a gente está ali em sala de aula. Então, assim, a possibilidade de acesso a essa informação se nós tivermos recursos de acesso a essa ferramenta, né, que é a internet. Então, o que acontece em um minuto? Veja, cerca de 3,8 milhões de buscas são feitas no Google. Então, assim, o Google hoje se tornou o nosso portal de acesso para a informação. E qualquer pessoa hoje consegue fazer uma pesquisa, uma busca ali simples no Google. E aqui eu também quero diferenciar, né, a busca de uma pesquisa, né? A gente vai ter acesso à informação, mas essa informação ela tem que ser contextualizada, a gente tem que saber, né, ou tem que ter um motivo de estarmos buscando esse tipo de informação, ela tem que ter um propósito e tem que vir de uma informação fidedigna. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que trabalhar muito nas escolas é a questão da educação midiática. Mas, basicamente, 3,8 milhões de buscas são feitas no Google, tá? As pessoas pesquisam, nós mesmos, diariamente, fazemos ali diversas pesquisas, né, na internet. E sendo o Google, né, essa fonte hoje dessa informação que a gente tem, que é a informação primária, a partir dali, nós conseguimos, hoje, nós professores, eu tenho certeza que vocês também, utilizam muito o Google para aprender, para buscar informação, para buscar um plano de aula, para buscar material, para buscar as ferramentas para vocês trabalharem os conteúdos dentro da sala de aula. Então, como eu disse, hoje não é só o livro didático que é o nosso apoio, né? Nós temos aí vários outros recursos, tanto materiais físicos, né, que de repente as secretarias também municipais ou estaduais de educação forneçam junto com o material didático, mas talvez assim a nossa principal fonte
de informação, para colhimento de materiais, de novas instruções, estar atualizado, seja o Google. Né? Então, e não à toa, o Google hoje é a ferramenta que é mais utilizada por, né, todo mundo, é o maior buscador de internet. Como está colocado ali, 4,5 milhões de vídeos são assistidos no YouTube. Né? Então, assim, hoje o YouTube está substituindo a televisão. Né? Então, assim, a TV, aquela central de mídia que a gente tinha, que nós tínhamos que ficar esperando passar aquele programa que a gente queria, que fica com intervalos comerciais no meio, durante a transmissão, isso está sendo remodelado e está tudo indo, né, migrando por plataformas de streaming, como o YouTube, a Netflix, entre outras, onde a gente tem a possibilidade de escolher aquilo que a gente quer assistir, quando a gente quer. O YouTube hoje, se você quiser, você pode aprender sobre qualquer coisa. Você pode disponibilizar o seu conteúdo para ensinar alguém a fazer algo. Né? Então, assim, ela é uma plataforma que virou uma porta de entrada e até surgiu aí uma nova profissionalização, né? Os YouTubers, pessoas que vivem, que ganham dinheiro, né, transmitindo o que há de mais valor hoje na vida de qualquer pessoa, tá? Que é o conhecimento. As pessoas hoje vendem o conhecimento, né? Vendem essa informação. E os nossos alunos também estão acostumados. Os alunos pequenos, né, já nasceram imersos nesse universo. Crianças que não são alfabetizadas conseguem fazer buscas, né? Eles tocam no microfone, falam o conteúdo que eles querem acessar ou assistir, né? O vídeo favorito deles lá, do personagem de animação, etc. Então, gente, isso, né, acaba rompendo as barreiras tradicionais que a gente tinha, estávamos acostumados até então. Tem mais coisas, né? Muitas mensagens trocadas por WhatsApp, Facebook. Então, assim, as pessoas estão a todo momento buscando se comunicar com outras pessoas. Nós, nesse momento de pandemia, eu tenho certeza que o WhatsApp de vocês, por exemplo, está sendo muito utilizado, seja com a família, seja com o grupo de escola, seja com os alunos para passar instruções, orientações, com os familiares desses alunos. Então, assim, o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta indispensável, mesmo quando os estados ou municípios adotaram uma plataforma de ensino e aprendizagem, como é aqui, por exemplo. O Classroom foi adotado, mas mesmo assim as escolas têm grupos, né, de contato com a família, para tirar dúvidas, para ficar trocando informações ali a todo momento. Mais de 1 milhão de logins no Facebook. Muitas pessoas aí fazem o login nessa maior rede social. Atualmente são mais de 3 bilhões de usuários que o Facebook tem, dispositivos móveis, celulares, o planeta aí já atingiu o número de 5 bilhões de dispositivos ativos no mundo, então é quase um aparelho por pessoa, 390 mil aplicativos baixados, né? Os aplicativos também são a nossa porta de entrada para diversas situações, como o pessoal colocou aí, vocês vão estar trabalhando depois, conhecendo as ferramentas do Google também, né? Pode ir, Lissandra. Isso, Play Store e Apple Store. E 347 mil horas assistidas na Netflix. Esses números provavelmente, pessoal, vão aumentar e muito, porque essas plataformas de streaming, elas têm entrado muito forte, né, no mercado. Talvez, né, tenhamos aí no futuro plataformas de streaming próprias para a área da educação. Então, a gente tem que estar sempre atentos a essas novidades, tá? Próximo. Tá. Então, só para a gente, né, ter essa noção, que hoje são cerca de 230 milhões de smartphones, de aparelhos, né, ativos no Brasil. A gente tem uma população aí que, segundo o IBGE, em média de 208 milhões de habitantes. Então, a gente tem mais aparelhos celular do que habitantes no país. Então, isso significa que, não que todos tenham acesso, né, mas que a maioria das pessoas hoje tem acesso a uma ferramenta digital. Em muitos estados, há legislação específica que proíbe a utilização do smartphone. E hoje, o incentivo é para que o aluno tenha o smartphone para ele poder estudar.
Então, assim, a gente entende que isso é um momento de ruptura, né? Porque a gente vai verificar que o celular ele pode ser utilizado para uma prática pedagógica e hoje ele é a principal ferramenta que o aluno tem acesso para lidar com a tecnologia, né? Lidar com a tecnologia que eu digo é trabalhar com essas ferramentas digitais. E talvez muitos deles achavam que o celular até então era só para ficar jogando Free Fire, conversando com os amiguinhos pelas redes sociais, trocando mensagens, informações, postando os vídeos do TikTok, mas a gente está vendo que o celular ele pode ser uma ferramenta com grande potencial, né, de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, vamos ver, né, quando a gente voltar da pandemia, como é que essa legislação vai se sustentar, né, a partir de que momento que a gente vai falar que é proibido utilizar o celular em sala de aula. Tem estado que proíbe a utilização geral e tem estado que, aqui como no Paraná, é uma restrição só para uso não pedagógico. Para uso pedagógico pode ser utilizado. Né? E aí, será que as escolas, como eu disse, elas estão fadadas ao fracasso? Né? A gente tem que pensar que as escolas particulares, públicas também, né? Um dos grandes focos, geralmente quando o pessoal chega no ensino médio, é ser aprovado no Enem, é trabalhar conteúdo para passar em vestibular, né? Mas, e de uma forma engessada. Mas será que não tem como flexibilizar esse tipo de situação? Lê. E aí, pessoal, eu coloco aqui só alguns possíveis caminhos, tá? Que é planejamento a longo prazo. Então, vai chegar a hora de sentar, estudar, planejar e definir o que a gente vai fazer daqui em diante. Inovar os currículos, né? Com referência na BNCC. Né? Então, a gente vai ter que estudar esses currículos. A migração gradual para a cultura digital, que eu acho que é aqui a ponte entre o tradicional e o digital, tá? Que é essa questão da migração da cultura digital na escola, trabalhar com a educação midiática, a formação de professores com letramento digital e educação digital para os alunos. Tá? Lê. Investimento em parque tecnológico, né? Eu acho que, como eu já falei aqui para vocês, isso vai ser fundamental para o futuro próximo, tá? Então, as tendências, tá? O uso massivo de ferramentas na nuvem, como as ferramentas do Google, né? Então, a gente vai estar aprendendo, utilizando cada vez mais esse tipo de ferramenta. A curadoria de materiais na web, então, assim, a gente vai curar esses materiais, ou seja, selecionar justamente para a gente poder fazer um design de experiência de aprendizagem, como foi colocado aqui, né? Então, assim, a ideia é que o professor, ele seja esse curador de material e crie, personalize, né? Faça esse design de experiência de aprendizagem para os alunos. O uso do vídeo como suporte de ensino e aprendizagem, eu acho que isso vai ser muito utilizado, principalmente nas escolas, para fazer reunião pedagógica, aqui nas regionais, sempre são chamados os diretores que vêm de vários municípios para fazer reunião, sendo que essas reuniões podem ser feitas de forma online, né, através de vídeo. E o ensino híbrido, né, o ensino híbrido na sua conjuntura metodológica, um pouco diferente do que está sendo tido como solução para esse momento por enquanto. O pessoal tem julgado que o ensino vai voltar de forma híbrida, mas, na verdade, o que a gente está vendo é um revezamento, né, entre alunos dentro e fora da sala de aula, né, como se fosse um rodízio de alunos. Isso não é necessariamente a metodologia do ensino híbrido, a qual a Maria Alessandra conhece muito bem, né. Então, a gente vai discutir até um pouquinho isso aqui, tá? Aí eu vou passar para a próxima apresentação, a próximo slide, perdão. E agora eu vou passar a vez, né, a minha palavra para a Maria Alessandra poder falar um pouquinho com vocês, tá bom? Depois a gente volta no final para estar conversando, tirando dúvidas do pessoal, tá bom? Parece que tá... Deixa eu só voltar aqui.
Bom dia, sejam abraçados por nós. Obrigado por estarem aqui nessa manhã de sexta-feira, nos ouvindo e vendo que a tecnologia hoje está em todo lugar, a gente não consegue mais viver sem ela. Principalmente as crianças, né? Estou aqui com o meu pai, ele está aqui jogando e normal esse home office, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, inclusive trabalhando. Então, eu estou trazendo para vocês, dentro do currículo do CIEB, se vocês entrarem no site do CIEB, que é um dos órgãos que ajuda na propagação das tecnologias digitais no Brasil. Então, ela é um órgão que também ela ajuda no currículo NCC na parte da cultura digital. Para que a escola ela tenha a fluência digital, que seria esse terceiro passo aqui do tripé da cultura digital, é preciso, primeiro, uma alfabetização digital, que os alunos e os professores aprendam o uso básico dessas tecnologias e compreendam como elas funcionam. Depois, nós temos o segundo tripé, o letramento digital, que é onde os professores já vão conseguir usar, avaliar, aplicar e criar conteúdos com ferramentas digitais para aplicar com os alunos. E o terceiro tripé é a fluência digital, que é onde a tecnologia já é incorporada aos projetos, aos planos de aula, e ela se torna uma cultura escolar, já com todo o aporte da alfabetização e do letramento digital incorporado a esta prática. Tá? Então, se vocês entrarem nesse site aqui do currículo do CIEB, lá vai ter uma mandala explicando todos os tópicos de tecnologia e cultura digital, todos os itens da BNCC, voltados para a cultura digital, que seria a competência geral número 5. E nesse site tem também as dicas do que você utilizar dentro de cada competência e habilidade da BNCC, quais as ferramentas você utilizar com os seus alunos. Tá? Então, qual é essa competência geral 5? A compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais, tecnologias digitais, tanto da informação quanto da comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas, e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Tecnologias entram aqui, né, na competência geral número 5 da BNCC, para que todo o aporte tecnológico, todos esses milhões e bilhões de views que o mês passou ali, que acontece em 1 minuto, seja incorporado na vida escolar e não somente na casa das crianças ou somente na vida dos professores. Isso tem que ter uma sintonia entre a tecnologia que o aluno trabalha em casa, o professor trabalha com ele mesmo e fazer que essa sintonia aconteça na escola. Tá? Uma das maiores habilidades e competências que o mercado de trabalho pede hoje é resolução de problemas e criatividade. E isso a tecnologia muito para que esse aluno que está com você hoje vá para o mercado de trabalho daqui a alguns anos. E os pais também precisam auxiliar nessa demanda, né? Eles estão em office, estão trabalhando, estão vendo que não é fácil educar. Tudo bem, hein, Luiz? Parece que saiu a sua apresentação. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, então. Tá aqui apontando. Tá escrito aqui, eu tô apresentando para todos. Deixa eu voltar aqui no Meet. Ele saiu da minha reunião no computador. Vou fechar a câmera aqui. Então, os pais, eles precisam saber que um jogo que o seu filho... Eles precisam saber aquilo que o seu filho está fazendo na rede social, os jogos que eles estão entrando. Pais, eles precisam ter noção que a tecnologia... Luiz, depois você coloca o site aí do CIEB, fazendo favor. Tá pedindo. Que essa tecnologia que nós estamos utilizando com eles nesse momento
emergencial remoto, na verdade nem é emergencial mais, ele foi emergencial até junho, né? Agora ele é um ensino remoto, porque já deu tempo dos professores se apropriar para poder ensinar. Então, os pais precisam saber que essas tecnologias também têm que ter uma habilidade para poder ensinar seus filhos. Deixa eu voltar ela aqui, Luiz. Continua travado aqui o meu Meet. Você consegue colocar a apresentação aí? Nossa, a apresentação tá com coronavírus hoje também, né, Luiz? Tá. Eu vou tentar aqui, O mas pessoal pode citou falar. isso no chat. Tá. Então, o site SEB vai ter tudo isso e também vai ter sugestões para os pais lá, para que os pais possam trabalhar com seus filhos em casa, tá? Seguiu? Veja aí, tá abrindo. Pro próximo. Só não sei se a resolução tá boa, tá, pessoal? Vocês avisem aí se a resolução da apresentação já é legal. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, Isso. E aí, 6, 8. tá mostrando aí o menino, né? Andando com o seu carrinho e as outras crianças falando, né? Ele é criado avô. Então, as crianças hoje, elas estão subdotadas de tecnologia, porque os professores precisam passar as suas lições para esses alunos, mas também a gente tem que pensar que essa criança ela precisa brincar, ter um momento lúdico, ela precisa se inteirar e precisa sair um pouco dela do computador. Pode ir, Luiz? Então, o que está ocorrendo nesse momento? O ensino de emergência, que é onde os professores precisam aprender tecnologias para poder ensinar. E isso tem sido um baque em todos os setores, tanto no ensino superior, eu trabalho no ensino superior, no curso de tecnologia, e tanto no ensino superior, quanto no ensino básico, quanto no ensino médio, esse ensino de emergência caiu assim como uma bomba na cabeça de todo mundo, né? E os alunos estão super saturados, os professores estão cansados. Então, esse ensino remoto de emergência, ele antecipou 10 anos de uso das tecnologias em sala de aula. Ele fez com que o avanço com o uso da tecnologia fosse aumentado em 10 anos. Então, o que nós faríamos em 2030, nós já estamos tendo agora. E como o Luiz falou, é necessário que as escolas tenham uma infraestrutura, né, para quando começar a voltar no ensino presencial, esse ensino remoto de emergência tem ajudado também nessas atividades aí do ensino remoto de emergência. Então, quando nós voltarmos para o presencial, quanto de tecnologia nós vamos poder utilizar com os alunos, né? E nesse momento, nessas atividades, né, nesse ensino remoto, nós temos dois tipos de atividades. As atividades síncronas, que são as atividades em que a gente faz junto ao aluno, igual nós estamos fazendo aqui no momento, estão nos assistindo, estamos fazendo as atividades síncronas, que são a interação em tempo real com o aluno. E nós temos as atividades assíncronas, que são aquelas em que a gente dá a atividade para que o aluno faça em casa, como se fosse uma lição de casa. Ou atividades que eu jogo no Google Classroom ou em alguma plataforma de aprendizagem para que o aluno faça em outro momento, que não aquele momento que ele esteja junto ao professor. Então, são esses dois tipos de atividade, a síncrona em tempo real e a síncrona quando faz sozinho, faz com a família, sem o auxílio do professor ali naquele momento. E nós temos algumas tecnologias que nós utilizamos em nossa prática. Eu e o Luiz já temos vários anos aí utilizando tecnologias, trabalhando com coordenação, com formação de professores. E quais as tecnologias que nós mais usamos? São as tecnologias do Google for Education, né, que nós chamamos de G Suite, que foi o que o Joedson, o nome dele? Joedson. Ele citou no início, né, que vocês vão ter formações, Joedson, que vocês irão ter formações dessas ferramentas nos próximos encontros. Então, eu e o Luiz fazemos parte de dois grupos que faz formação de professores mostrando como essas tecnologias impactam na sala de aula. Eu aplico essas tecnologias na escola que eu trabalho, é uma escola de ensino fundamental 1, primeiro a quinto ano, uma escola de periferia,
E eu trabalho essas ferramentas desde 2015 com os alunos. E nós vimos que, aplicando isso, mais o ensino híbrido, mais algumas plataformas adaptativas, o nosso IDEB ele subiu em 2 pontos em 2 anos. Então, nós tivemos práticas, né, incorporando a tecnologia, utilizando as tecnologias, né, de forma a agregar os projetos, a agregar a sala de aula, para que os professores e alunos tivessem a fluência digital, que é o terceiro tripé, cultura digital da competência número 5 da BNCC. Então, com isso, conseguimos melhorar o nosso desempenho nas avaliações, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Quer falar um pouquinho do G Suite, Luiz? Volta lá um pouquinho. Opa, falo sim. Então, pessoal, como a Maria Alessandra estava colocando... Opa, claro. Só rapidamente, vocês têm mais 10 minutos, mais ou menos, tá bom? Tá ótimo, beleza. Só para vocês saberem que estamos se aproximando de 50 minutos. Beleza, obrigado, Jairson. Então, como a Maria Alessandra estava falando, né, essa plataforma, né, de ferramentas do Google, ela foi pensada e planejada primeiro, né, para a esfera empresarial e adaptada para a área da educação. Então, né, ao longo do tempo, eles criaram uma plataforma específica que junta tudo isso em um lugar só, que é o Google Sala de Aula. E o G Suite, uma das vantagens é que ele é gratuito para as instituições de ensino. Então, assim, a adesão ao G Suite, ele é gratuito. Então, assim, é possível criar contas institucionais para os professores e alunos sem custos. E talvez esse seja um dos grandes motivos do G Suite estar sendo utilizado em larga escala no nosso país. Tá? Como eu disse para vocês, das pesquisas que eu fiz, cerca de 18 estados, 18 a 20 estados estão utilizando o G Suite como uma plataforma de entrada, a plataforma principal para recebimento, envio de atividades entre professores e alunos. Tá? E aí existem diversos aí existem diversos benefícios, tá, de se utilizar o G Suite, tá? Por exemplo, Google Drive ilimitado, tá? Entre outras situações, pode ter a criação de sites, que pode ser utilizado para desenvolver simulados, testes, avaliações, né, avaliação somativa, uma avaliação diagnóstica. Assim, na verdade, com o G Suite você consegue criar vários instrumentos, né, de atividades com os alunos, além do que é uma plataforma que funciona de forma colaborativa, né? Então, qualquer documento ou do Google G Suite, você pode compartilhar e enviar em tempo real junto com esses documentos, tá? Então, tem vários benefícios do uso da plataforma, eu acho que é por isso que ela no Brasil. Tá bom? Joia. Tá bom. Então, vamos continuar. Pode ir para o próximo. Eu trabalho desde 2003 com tecnologias educacionais voltadas para o ensino fundamental. E ao longo dos anos, eu fui buscando grupos e pessoas para que eu pudesse receber mais informações, mais formações sobre o uso dessa tecnologia. Como os meus alunos eram muito humildes, a escola tinha pouca infraestrutura, então eu ia buscar coisas diferentes, né, utilizando a criatividade e o pouco material que eu tinha para engajar os alunos a eles conhecerem coisas novas por meio das tecnologias. Em 2018, eu fui convidada pelo Google para fazer uma apresentação junto com o professor José Moran, junto com a professora Siki, que era minha coordenadora no grupo de experimentação em ensino híbrido, e a Elizabeth Fantausi, que também já é uma professora que trabalha no município de São Paulo com tecnologias há muitos anos. E quando eu fui criar essa apresentação, eu não sabia o que colocar nela, de tantas práticas boas, tantas coisas diferentes que eu tinha na minha trajetória. E aí eu ouvi uma música chamada Dá Pra Fazer. E esse Dá Pra Fazer ficou como mote do meu projeto Google Editor. O que é o Dá Pra Fazer?
Você consegue fazer, se você tiver boa vontade, se você buscar as ferramentas, mesmo com pouco que você tiver à mão, você consegue fazer, engajar os seus alunos, engajar os professores, formar seus professores. Então, eu não tinha mesa, eu peguei 2 mesas, não tinha mesa para fazer as rotações por estações lá, que é um modelo do ensino híbrido, eu peguei mesas de serviço que tinha lá jogada no fundo da escola. Eu usava o chão para fazer atividades mão na massa. Eu tinha poucos computadores, eu utilizava eles em uma rotação por estação. Então, com criatividade, a gente consegue fazer muita coisa, né? Pode ir para frente, Luiz. Então, esse dá para fazer ficou como mote do meu trabalho. Então, qual é o meu trabalho, né? O meu projeto para o Google Innovator, o Luiz já é Google Innovator desde 2014, e eu entrei para a academia no ano passado, no ano de 2019, com esse projeto. Como que nós podemos impactar as instituições que têm poucos recursos, formação escassa de professores, ou sem professores, ou pouca formação de professores, para atender as competências e habilidades da inclusão das tecnologias aos projetos e currículos das escolas. Então, é o nosso mote, dá para fazer. Você consegue fazer muito utilizando pouco, indo atrás dos grupos corretos, indo atrás das ferramentas corretas. Isso precisa de muita pesquisa, de muito tempo, mas a gente consegue. Pode ir, Luiz? Então, esse é o meu projeto, né? Então, aí, aqui é uma mesa com os gestores das escolas, né? E eu mostrando para eles que dá para fazer muita coisa se eles utilizarem aquilo que já tem à mão ou fizer uma pequena melhoria nas suas escolas. Pode ir, Luiz? E esse é o grupo que nós fazemos parte, né, do Google Innovators. São pessoas maravilhosas que tem no mundo todo, nós somos 1.200 no mundo. O Luiz já faz parte desde 2014, como eu falei, e é um grupo que dissemina o uso de tecnologias digitais. Então, para se ter essa formação, é necessário fazer as certificações Google nível 1 e nível 2, se inscrever para um projeto, criar um projeto igual esse que eu criei, e enviar tudo aquilo que você tem da tecnológica, de formação de professores ao longo dos anos, para você poder entrar na academia, né? Lógico que tem um júri, tem uma curadoria, uma tutoria, e agradeço ao Luiz, ele é o meu mentor desse projeto, né? Agradeço por ter me trazido aqui para poder falar com vocês, e acho que tem mais um, Luiz, vamos lá? E disso tudo, nós criamos a Informarteca. O que é a Informarteca? É um repositório de todas essas práticas que eu e o Luiz viemos coletando durante todos esses anos de prática em sala de aula. Então, entrando no grupo do Google Innovator, nós criamos esse projeto. Nós estamos, então, organizando tudo dentro de um site e de redes sociais, que é muita coisa que a gente fez, então, eu adoraria, então, está um pouco atrasado, então nós não temos aqui para mostrar para vocês, porque são muitas que nós temos para colocar dentro da Informarteca. Então, é o nosso projeto principal, unir a arte, né, que é a parte criativa, a informática, que seria a parte tecnológica, tudo isso num repositório, que seria o TECA, né, biblioteca, então quer dizer repositório. Então, é reunir todas essas atividades para que os professores tenham acesso a plano de aulas, para que os professores aprendam a utilizar o ensino híbrido na sua prática, para que os professores levem as tecnologias onde quer que seja, utilizando um celular, por exemplo. Né? Então, tudo isso nós estamos reunindo na IFEM. Ô, Alessandra, o pessoal aqui quer ouvir um pouquinho mais sobre o ensino híbrido, tá? A Mariana colocou aqui que eles vão flexibilizar um pouquinho aí do nosso tempo para a gente poder explicar um pouquinho melhor, falar um pouquinho mais sobre ensino híbrido. Eu nem sei se você está com o livro perto de você, se você tiver, quiser pegar. Não tô, eu tô só com o Blended aqui, eu acho. Tá lá no outro do armário. Deixa eu ver aqui. Tá. Dá uma não, tem olhadinha. aqui. Tem? O do ensino híbrido não tá aqui porque eu emprestei. Não, tá o Blended aqui. Tem uma coleção aqui, ó, tudo voltado para metodologias ativas. Então, o ensino... Aqui eu tenho o livro do Blended, livro em que nós nos baseamos para escrever o livro do ensino híbrido. Então, em 2014, foi feita uma chamada para a Fundação Lehman para que professores que gostariam de trabalhar com tecnologia de forma criativa e forma diferenciada mandassem o seu projeto para participar de um grupo.
Então, nosso projeto aqui da nossa cidade foi aceito e nós passamos a fazer parte do grupo de experimentos de ensino híbrido, no qual a Lilian Bassi era a tutora. Então, nós tivemos 8 meses de desafios, em que nós tivemos que aplicar todos os modelos nas nossas escolas. Então, quais são os modelos? Então, nós temos os modelos de sala de aula, que são os modelos tradicionais, que são os modelos voltados para prática mesmo em sala de aula. Um deles é o modelo de rotação por estações, que eu utilizava muito na minha escola. Nós temos também a sala de aula invertida, que é algo que vocês já conhecem muito, já ouviram lá, já devem ter tido formações sobre a sala de aula invertida, que é quando você inverte a sala de aula. O aluno ele aprende em casa e depois ele vem para socializar com o professor todos os conhecimentos que ele aprendeu em casa. Nós temos também a rotação individual, que é quando o professor, conhecendo como o seu aluno aprende, você consegue criar um plano de aula específico para aquele aluno. Então, é o modelo mais difícil de fazer dentro desses modelos, porque você tem que criar um plano de aula para cada aluno. Então, aquele aluno que tem altas habilidades, você vai dar um plano de aula mais avançado a ele, né? Então, aquela tutoria daquele dia, o que ele vai ter que fazer no dia, na semana, no mês, tem que ser algo mais avançado do que aqueles alunos que têm uma certa idade. Então, é a rotação individual. E nós temos a sala, o laboratório rotacional, onde os alunos eles vão passando por locais, né? Eles vão rotacionando, fica um pouco em cada local, né? Então, um pouco na sala de informática, um pouco na sala de aula, e inverte essa sala para que o professor possa auxiliar os alunos. Então, são os 4 modelos principais, que são os modelos utilizados na escola. Nós também temos os modelos voltados para o EAD, né? Que é o ensino à distância. Então, tem o modelo Flex, tem o modelo CART, tem o modelo virtual. Então, esses modelos, nesse livro Blended, né? Que é lá do Clayton Christensen Institute, que é esse livro aqui, que foi o livro base para a escrita do livro do ensino híbrido, que é aquele livro amarelinho, né, para que ensino híbrido, educação e personalização, tecnologia e personalização da educação. Aí falaram do ensino personalizado, né, todas essas rotações, ela é focada na centralização do aluno e na personalização do ensino, não só a rotação individual. A Luiz colocou aí os modelos, né? Que são os modelos principais do livro. Nós trabalhamos, então, para o nosso grupo, nós estudamos só modelos principais, né? Para a escrita Então, o livro foi lançado em 2015. Se o Luiz quiser colocar o livro aí, ele está em todas as livrarias, né? Ele é da editora Pense. E hoje o ensino híbrido, ele está voltando com muita força, né? Porque eles veem que o ensino híbrido vai ser a solução, é uma das soluções, das variáveis soluções que nós temos para a volta da pandemia. Então, é esse livro aí, eu sou uma das coautoras, e no meu capítulo são 16 professores, né? E no meu capítulo eu falo sobre a organização dos espaços, como organizar os espaços da sala de aula para engajar melhor os seus alunos, tá? Então, eu estava falando do livro, também tem um curso online, né? Vocês podem procurar aí o curso online de ensino híbrido, e a gente pode voltar para fazer uma formação específica sobre ensino híbrido, muito assunto, muita coisa para poder falar. Estou tirando print aí da tela. Vamos lá, filho. Estou aqui com o Thomas, meu filho. Joedson, finalizou, professora? Sim, finalizo, agradeço e espero voltar em breve. Joedson, agradecendo aí a vocês dois. Para mim, amanhã foi bem cheia de ideias aqui, e Joedson vai vai iniciar a mediação aí de perguntas para vocês, tá? Eu mesmo já tenho 3 aqui. Deixa ele falar aí. Vamos, Joedson. Pronto. Mariana, eu queria pedir que você ficasse atenta ao chat enquanto eu falo, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para ver se alguém se inscreve. Depois você me passa lá pelo nossa conversa no ar, tá bom? Sim. Só dos modelos de ensino híbrido, é só pesquisar lá, modelos de ensino híbrido, eles estão escrevendo no chat, só faz uma pesquisa aí, modelo híbrido, que vocês vão encontrar aquele gráfico que o Luiz mostrou.
Sim. Então, Tá. eu queria agradecer também, né, as falas importantes dos professores, Luiz Ricardo e a professora Maria Alessandra. E aí eu quero dar uma lida aqui em algumas coisas que foram ditas para registrar, porque como está sendo gravado, né, esses comentários não vão na gravação. E aí eu acredito que não vão, né? Pelo menos eu não me recordo de ter visto a Eles gravação salvam o igual Google assim. Docs com todos os comentários. Ah, tá, mas como vídeo Ele... não vai, né? Não, não vídeo não. Então, aí eu queria só registrar algumas coisas. Uma das coisas primeiras é que a Mariana colocou um link aí de um quiz que a gente gostaria que vocês que estão participando aqui da live respondessem lá quais são as questões os conteúdos que vocês gostariam que a gente abordasse nos próximos encontros. Então, sobe um pouquinho na conversa no chat, vocês vão ver lá um site, um link, www.mente. alguma coisa, clica lá e sugere para a gente temas para os próximos encontros, tá bom? A Cristine Santos, durante a live, falou que é mais um momento formativo de excelência promovido pela equipe do MTM, parabéns a todos. Claudiane fala que nós, professores, ocuparemos o mundo e outros planetas. Jerusa, agradeço imensamente à secretária de Educação, que saiu na frente para esse novo formato, nos ajudou muito e continua renovando e fazendo ações a cada dia, conforme a problemática que vem surgindo. A Claudiane fala que precisamos ensinar como melhor utilizar essa ferramenta para nossos alunos. A professora Sônia falou que professores, gestores estão no WhatsApp tanto com os pais como com os alunos, mesmo tendo outros ambientes adotados. Precisa também estar nesse ambiente da sala de aula, né? O Armando falou aqui que a aproximação dos professores junto a essas ferramentas tecnológicas é o primeiro passo para a ampliação das tecnologias nas escolas. Essa pandemia proporcionou isso. Já a Maria Mello agradece, parabeniza o trabalho, né, o professor Luiz Ricardo, a professora Alessandra, pelo compartilhamento de experiências e conhecimento, agradece também a equipe de organização pela iniciativa. A professora Tereza também agradece, parabeniza, e... Joedson. Ligou o microfone. Não, Joedson. O telefone está desligado. Microfone. Telefone. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu falei isso tudo com o microfone desligado? Não. Uma parte só. Desligou no meio. Ok. Okay. Eu posso fazer uma pergunta ao professor Ricardo e à professora Maria Alessandra? Eu acho que a questão em relação à tecnologia, né? Acredito que vários professores, eles estão, assim, foram pegos de surpresa também, como eu falei inicialmente, estão aprendendo fazendo, né? E num lapso de tempo muito rápido, né? Muita coisa, o trabalho surreal aí que está chegando. E aí eu pergunto que muitas novidades, né? Essa nova forma aí de ensinar para eles, como é que a gente consegue, né, dialogar as metodologias ativas com o ensino remoto? Qual é, assim, uma dica que vocês podem estar trazendo aí para a gente em relação a isso? Na verdade, as gestões levar para os seus alunos, para os seus professores, as formações para que os professores possam trabalhar com os alunos. Então, acho que parte da gestão, né, essas formações que o professor ele não vai conseguir aprender sozinho. E eles também não sabem o que a gestão precisa. Então, a gestão ela tem que alinhar as formações para que os professores tenham esse aporte nesse momento muito difícil para todos, para que os professores possam repassar isso aos seus alunos. Uhum. Eu penso o seguinte, assim, todo o processo, ele tem um planejamento. Infelizmente, esse do ensino remoto, não tivemos, né, esse tempo para planejar. E antes do professor utilizar a ferramenta, especificamente falando, tem aquele processo de formação, né, que nós fazemos junto com eles, para que eles possam se sentir empoderados, engajados, para fazer isso, né?
Mas a ferramenta por si só, ela não diz muita coisa, né? Hoje você pode pesquisar na internet, aí você vai encontrar diversas ferramentas para trabalhar diversos tipos de Para, Thomas. conteúdo para diversos formatos diferentes, né? Eu acho que a metodologia ativa, ela envolve muito a criatividade do professor também, sabe? Eu sigo uma professora de um município próximo aqui, ela é da educação básica, os anos iniciais, e ela sempre posta, assim, atividades lúdicas diferenciadas que ela faz com os alunos. Ela é professora de educação física, então ela publica os vídeos dos alunos ali, eles fazendo atividades, né, que envolvem a questão psicomotora dele ali, né, com joguinhos criativos, que o aluno tem que desenhar um tabuleirinho ali no chão, jogar algum objeto, onde vai ter uma pontuação. Então, assim, eu acho que a instrumentalização nesse momento é em relação à tecnologia e a criatividade do professor. E acaba sendo a junção dessas duas coisas, né? Eu acho que o professor, ele vai, né, a gente continua fazendo aquilo que a gente fazia, de repente, no momento presencial, só que o que a gente tem que pensar é que a gente não pode simplesmente migrar o modelo tradicional para o online, tá? Assim, fazer exatamente o que a gente fazia, querer que o aluno fique assistindo uma aula de 50 minutos via Google Meet, o professor dando explicação, etc. Isso é cansativo, a gente tem, né, um tempo que o nosso cérebro continua funcionando legal, como a gente está prestando atenção em uma tela, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar nessas situações. Mas o apoio da gestão, o processo de formação e a habilidade e criatividade dos professores, eu acredito que seja fundamental. Com certeza, voltaremos mais fortalecidos depois, né, da pandemia para trabalhar essas questões tecnológicas nas escolas. Uhum. Joedson. Alguém tem alguma pergunta aí para... Tem uma pergunta aqui, Mariana. A Fátima Amaral, ela pergunta como utilizar, então, professora, as plataformas em sala de aula. E pediu para explicar com um pouquinho mais de calma. Na sala de aula ou no ensino remoto? Na sala de aula. Eu acho que a dúvida dela é como aplicar isso, as plataformas, utilizar Eu essas posso plataformas. falar? Pode sim. É da Não, professora Fátima? eu Pode sim. posso falar? Pode. Posso falar? Sim. Não, é o seguinte, é porque você perguntou o que é que queria para as próximas lives, entendeu? Aí eu fiz essa pergunta para as próximas lives, você botou aí no grupo. Foi em relação às próximas lives. Porque, por Sim. exemplo, na minha escola, eu digo na minha escola porque eu já me sinto assim, pertencente à escola, ao bairro, a tudo, entendeu? Aí eu digo assim, que tudo meu é assim. Mas vamos lá, tá me ouvindo direito? Sim. Sim. Então, o seguinte, na escola que eu trabalho, que eu sou coordenadora, o que acontece? É um caso geral, a dificuldade tecnológica do professor, certo? Porque lá na escola, muita gente já está assim, perto de aposentar. E aí, não tinha essa habilidade, tá entendendo? E aí eu queria uma plataforma, um link, uma coisa assim que facilite para as outras lives, né? Para agora explicar agora não. Porque perguntou para as outras lives, né? Que vai ter dia 18 e o outro dia. Para explicar de uma forma assim mais fácil para passar para eles. Porque foi muito difícil assim, né? Conseguir esse trabalho do professor com o aluno. Porque o próprio professor não estava sabendo. Entendeu? Então era isso que eu queria, não é para agora, eu queria para as próximas, assim, uma coisa mais sucinta, assim, mais assim, ó, pá, faça assim, 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 entendeu? Para que eu possa passar para eles. Eu estou colocando Eu tive agora. uma Eu ideia estou aí. colocando. Obrigada, viu? Mas estou adorando, viu? Estou adorando a live. Parabéns, viu? Amei. Estou colocando novamente o link que a Obrigada. Mariana colocou, professora. O que eu tinha dito é que nesse link vocês podem sugerir novos temas, tá? Então, é claro que está anotado o que a senhora falou aqui agora, mas se quiser também sugerir mais coisas, clica no link que eu estou postando agora no chat aí, que aí a senhora lá pode dar mais sugestões também, votar sobre mais temas, tá? Mariana, eu não tenho perguntas aqui. A professora Claudiane está pedindo a fala. Professora Claudiane, pode falar.
Professora Gente, Claudiane cadê? Sena, pode falar. A palavra está com o senhor. Calma, calma. É porque eu estava aqui respondendo algo no PV, mas bem rapidinho. Gente, é o seguinte: diante de toda essa exposição, de todo esse conhecimento de hoje, o que eu percebo é o seguinte: existem muitos cursos, existem muitas oportunidades para nós buscarmos esse conhecimento, mas o que precisa também aguçar no professor é a curiosidade de aprender. As tecnologias, elas jamais, nós não nos apropriaremos se não irmos para práticas. Então, não adianta cursos e mais cursos, conhecimentos e mais conhecimentos, se a gente não colocar em prática. Se eu, individualmente, não for lá e manusear e tentar e buscar e fazer, né? Quando a professora Maria Alessandra traz dá para fazer, é porque realmente dá para fazer, mas esse dá para fazer se eu for me propor a fazer, né? A gente não pode ficar esperando que só ouvindo, que só, né? A gente buscando informações, a gente venha o domínio, a gente precisa colocar em prática. Então, quando Fátima coloca que alguns professores, eles, né, têm bastante dificuldade e tal, eu acho que ainda o professor ele está esperando que alguém ensine. Né? A gente tem informação, então a gente tem que procurar aprender fazendo. Então, tecnologias não se aprende ouvindo, ela se aprende fazendo também, né? Então, eu acho que a gente tem que botar aí a mão na massa para quando nós retornarmos em um outro momento com os nossos alunos, nós possamos ter segurança no nosso trabalho, no que estamos fazendo, para haver um planejamento, porque sem esse conhecimento, sem deter esse conhecimento, a gente vai ter muita dificuldade em planejar o que possa atingir realmente uma boa aprendizagem para o nosso aluno, um bom aprendizado, tá bom? Obrigada, desculpa aí que eu me bananei aqui no Zap. Bom dia para você. Imagina, eu concordo. Mariana. Posso falar para Carla a Claudiane? Para a Claudiane. Eu concordo. Ela disse que o professor não pode ficar esperando só a gestão também, dar os aportes para ele pode outras coisas, né? Hoje nós temos tutoriais infinitos no YouTube, tem o YouTube Edu agora, tem o YouTube voltado para os professores, ensinando a trabalhar com todas essas ferramentas. Então, vocês podem procurar outras soluções, além daquela que a escola ou a sua rede está fazendo nas formações para poder engajar os seus alunos. Obrigada pela contribuição, Claudiane. Joia. Obrigado a todas, todos. Professor, eu queria só fazer uma pergunta aos dois, se vocês pudessem ponderar algo sobre isso. Queria saber o que vocês sugerem para que os professores eles possam se sentir mais estimulados a estar também nesse meio virtual. Porque aqui no município a gente percebe que há uma certa resistência assim, né, dos professores por conta da ferramenta em si, ter todos os percalços. Como que a gente poderia pensar em uma estimulação maior para que esse professor pudesse vislumbrar possibilidades reais? Porque eu sinto falta às vezes de um planejamento mais linkado, que parece-me que a coisa é um pouco descolada ainda. Assim. Existe a aula de informática e existe a aula pedagógica ligada aos conteúdos, etc. Mas as coisas podem se imbricar, né? Podem se unir. O que vocês sugerem como estímulo para que os professores possam se interessar mais nesse caminho do planejamento? Só vou falar rapidinho. Posso falar? Pode vir uma nova pandemia por aí. Então, se vocês não se apropriarem, na próxima vocês não vão conseguir trabalhar. Conseguiram me ouvir? Não. Então, é o apocalipse, né? Pode vir uma nova pandemia por aí, vocês vão ter que trabalhar dessa forma, tem que aprender de qualquer jeito. Vou falar? Só vou fazer um comentáriozinho, Fátima.
aí a gente... a Carla também quer fazer uma fala, só vou concluir aqui a pergunta do Joedson, né? É que, assim, é uma questão um pouco complexa, essa questão da formação de professores, tá? A gente pode pegar o próprio currículo das universidades, que é quem deveriam estar incentivando os professores a adotar novas práticas de ensino. Você vai ver que grande parte das universidades, principalmente as públicas que eu conheço aqui da minha região, tem cursos de licenciatura diversos, mas não abordam a temática da tecnologia nos seus cursos de graduação. Então, assim, é um lado muito mais ainda conteudista, né, que é o modelo de escola tradicional, desligado ou afastado desse modelo disruptivo de inovação, de educação, de tecnologias, etc. Existe o processo da autoformação do professor, que agora a gente está vendo que é necessário, que a gente tem que buscar o conhecimento, ir atrás também das informações, de repente não só esperar da mantenedora a apropriação para determinados cursos de formação, mas assim, é importante também que a mantenedora pense nesse tipo de situação, porque a gente vai ter hoje professores em diversos níveis dentro das escolas, né, assim, níveis que eu falo de anos de casa, de experiência, alguns próximos à aposentadoria, como foi colocado aqui, que às vezes não querem, e não é nem culpa deles, assim, na verdade, né, o modelo é diferente, e eu não digo que a aula tradicional, que esses professores são piores, são maus professores, muito pelo contrário, a gente tem, assim, excelentes professores, né, que foram formados no modelo de aula tradicional e dominam muito bem o conteúdo, sabem explicar, sabem entender as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos e conseguem chegar, né, até os seus alunos por meio, né, do seu conhecimento, da sua experiência. Porém, a gente vive um mundo de transformação. Eu acho que o professor hoje que não se apropria das ferramentas, das soluções, para poder fazer esse link que o Joelson falou entre educação e tecnologia e poder aplicar isso na sua prática, talvez esse professor esteja fadado a ficar ultrapassado no mercado de trabalho, assim como aconteceu com outras profissões. Hoje, se a pessoa não tiver o domínio ali de informática básica, ela dificilmente vai conseguir a maioria dos empregos que a gente tem nesse nosso modelo econômico hoje. E isso faz parte também da área da educação agora. E aí existem metodologias para fazer esse link com as ferramentas, né, como o ensino híbrido. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é chamada TPACK, tá? É TPACK, tá? Que ela faz exatamente essa ligação do conhecimento pedagógico do professor, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento tecnológico. Então, ele junta tudo, né, numa única área para poder o professor se apropriar e aplicar a tecnologia na educação, tá? Mas era só esse link mesmo que eu queria fazer e eu abro a fala aí para os professores, tá bom? Obrigado, professor. Gente, tem alguém com o microfone aberto, está com alguma interferência de áudio. Eu queria que observassem aí para desativar, obrigado. Eu queria comentar somente que alguém pediu aqui que fosse disponibilizada a apresentação. O professor Luiz Ricardo já colocou o link aqui no chat. Então, quem tiver interesse em ver a apresentação, ter o documento, clica no link aqui que baixa direto do Google, tá? Google Drive. Vamos passar a fala agora para a professora Fátima, em seguida a professora Carla. Professora Fátima, por favor. Pronto. Eu falei em relação ao professor, não quer dizer que ele não está tentando, não. Ele está tentando. É porque não tinha essa habilidade, entendeu? Então, eles estão começando, muitos estão começando do zero. E aí tem muita dificuldade. O que eu pedi era para facilitar, para passar para eles, porque eu sei da dificuldade. Mas estão tentando, comprar notebook, estão se virando, pedindo ajuda aos filhos, entendeu? Mas, como é que eu disse, quando for fazer, né, que que eu anotei o G Suite, essas coisas aqui, os links e tal, uma forma mais fácil, assim, para eu poder passar para eles, entendeu? Porque não é que eles não estejam tentando, eles estão tentando muito. Eu dou palmas à minha equipe pela tentativa, porque lá tem muitas pessoas, muitos professores que já têm 25 anos de profissão, 30 e poucos, e vejo o sacrifício deles, eles pelejando, e mudando, e fazendo estudo em casa. Então, eu tenho muito que parabenizar pelo esforço deles.
mas também eu quero também, de uma forma, também ajudá-los, entendeu? Aí eu peço isso e agradeço a vocês. Que na próxima venha com uma coisa assim mais simplificada para eu poder passar para o professor, entendeu? E obrigada. Joia, obrigado, professora. Professora Carla Teófilo. Aliás, professores, querem Na comentar? realidade, eu não sou professora. Na realidade, eu não sou professora, né? Eu sou uma educadora, eu sou assistente social daqui da SEDUC, né? Estou participando, e tudo que me acrescenta, para mim, é positivo. Então, eu fui convidada por Mariana ontem para estar presente aqui hoje e aceitei o convite com o maior prazer, porque eu acho que todo conhecimento ele é válido. Ele, de uma certa forma, vai ser absorvido na minha prática. Mas, com essas coincidências, né, eu estou ouvindo vocês, mas, infelizmente, a internet às vezes cai e tudo, e eu estou, concomitantemente, lendo o livro da professora Emiliana Cipriano. E a fala anterior, a de Fátima, de Claudiana, se não me falha a memória, me remeteu a uma fala que estou lendo no livro, no qual ela diz o seguinte, a professora Emiliana Cipriano. Certa vez, alguém me disse, eu tenho 20 anos de experiência, e eu alertei, cuidado para não ter 1 ano de experiência e 19 de repetição. Afinal, experiência só é diferente quando é desafiadora. Eu acho que isso cabe direitinho ao que a gente está vivenciando agora nesse momento de pandemia. É um desafio constante. A gente não tem certeza de nada. Então, as tecnologias estão aí. Foi colocado com muita propriedade que a gente precisa... eu costumo dizer o seguinte... computador é um bichinho que a gente aprende mexendo com ele. A gente não vai quebrar... apagar tudo se for mexer nos sistemas. Eu acho que a gente está precisando se inovar, reaprender a ler, que é um hábito que a gente deixou de lado, inclusive faz bem para não ter problemas de memória no futuro, tá? E fica uma sugestão que eu acho que é importante e que eu uso na minha prática. Ela é antiga, não é propaganda, não ganho nada dela, tá? A revista Nova Escola nos ajuda muito. Inclusive, agora eu estava lendo na Nova Escola sobre o ensino híbrido. Então, vale a pena a gente entrar no Facebook, seguir, né? Como o professor colocou o link dele do Facebook, da professora também, que a gente siga esses sites que possam, tanto no Facebook como no Instagram, que são 2 instrumentos muito interessantes, que a gente, com certeza, um artigo, sempre nos habilita a enfrentar esse desafio que a gente está tendo nesse momento. A gente está trocando realmente as rodas do carro com o carro andando, mas faz parte da nossa prática a gente se reinventar todos os dias. Apenas esse comentário. Joia, Carla, obrigado. Professores, eu queria pedir, se vocês quiserem comentar a respeito dessas 2 falas que foram feitas agora, e aí queria também avisar que na fala deles a gente vai estar encerrando as inscrições para as falas, ok, gente? Então, quem quiser falar ainda, vai se inscrevendo aqui, eu vou anotando. Pessoal, eu tenho uma outra formação às 11 horas. Já vou me despedir. Agradeço imensamente o convite de vocês e espero voltar para a gente fazer uma formação mais voltada para a tecnologia mesmo, mão na mão, todo mundo aprenda de outra forma. Como nós estamos abrindo, né, os ciclos de vocês, então hoje foi mais uma reflexão, uma fala para engajar vocês, né? Então no próximo eu creio que vai ter esse mão na massa, essas atividades prontas e mais práticas para vocês aplicarem com seus alunos. Muito obrigada e um ótimo dia, final de semana e feriado para todo mundo. Professora, eu quero agradecer a sua presença também. Eu acho que amanhã foi de uma extração de ideias, a cabeça sai fervilhando, né? Querendo aplicar as ideias. Mas, assim, eu quero agradecer a participação mais do que especial de vocês 2.
e trazer aqui uma fala, né, do futurista Alvin Toffler, onde ele fala, né, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue nem ler e nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E a gente tem que estar reaprendendo, né? E tá nessa vibe aí, nessa onda que está acontecendo de tecnologia, tentando aplicar a tecnologia, considerando que a tecnologia efetivamente vai atingir seu potencial pedagógico se existir uma metodologia também. Vocês gostariam de falar alguma coisa? E quando nós tivermos a Informarteca, nós mandamos o link para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, um beijo, fiquem bem. Tá certo, obrigada. Professor Ricardo. Primeiramente, eu quero parabenizar pela ação de vocês, tá? Junto com esse processo de formação que vocês estão propondo para o pessoal aí de Juazeiro, né? Dizer que hoje esse momento foi realmente de reflexão, um momento rápido de palestra. Na verdade, se deixasse, a gente iria conversar aqui a tarde inteira, o dia inteiro com vocês, tá? Mas tivemos que resumir bastante coisa, mesmo para a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência, ouvir um pouquinho de vocês também, conhecer como é que funciona a educação aí em Juazeiro, né? E essa proposição que vocês estão fazendo, ela é excelente de formação para os grupos de professores. Então, em momentos posteriores, que já colocaram no chat aqui as datas, né? Vocês vão estar dando essa formação, né, para os professores poderem utilizar as ferramentas, se apropriarem delas, e isso é substancial, né, esse apoio que vocês estão dando aí para os professores, os profissionais da educação da rede, tá? Eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado, achei as falas, né, todo mundo aqui que pôde comentar, falar, interagir conosco, eu achei que as falas vieram ao encontro mesmo de tudo que a gente está discutindo, pessoal bastante engajado, motivado, se ajudando, colaborando, para que esse ensino remoto, para que as crianças possam, né, estar tendo, pelo menos minimamente, né, o ensino e a aprendizagem como a gente gostaria que fosse, né. Então, assim, são os meus parabéns, a minha gratidão mesmo pelo convite, fiquei muito feliz e honrado de ter sido convidado por estar falando com vocês, e espero, né, estar levando um pouquinho aqui do que cada um colocou para a minha realidade, para a minha vida pessoal e profissional, tá? Gratidão. Ok, professor. Obrigada, professor. Eu queria falar uma coisa, Mariana, como eu coloquei para as pessoas que elas poderiam se inscrever durante a fala dos dois professores, houve uma inscrição aqui, então eu queria ceder essa fala, professor, se o senhor não se incomodar de responder. Clodoaldo tem uma pergunta a fazer. Clodoaldo, você quer fazer essa pergunta agora? Quer. Agora, Clô. Bom dia a todos, muito obrigado por essa palestra. Meu nome é Clodoaldo de Almeida, eu fico aqui com Mariana, estou aqui ao lado dela, a gente fica aqui revezando na coordenação do NTM, e minha formação é ciência da computação, eu não sou professor, e eu ouvi o professor Luiz Ricardo ele falando bastante do projeto Proinfo, em relação à infraestrutura, e quando surgiu essa pandemia, eu queria até parabenizar o pessoal da SEDUC aqui de Juazeiro, que saltou na frente em criar aulas online, mobilizar os professores, atividades, tudo isso. E aí, o professor falou sobre ensino híbrido, como é que seria depois da pandemia, o acesso dos alunos fora e dentro do ambiente escolar. Nossa realidade aqui, na rede municipal, ela é um pouco complicada, porque o projeto Proinfo, a gente tem equipamentos muito antigos, bastante ultrapassados. Temos laboratórios que, infelizmente, têm grandes problemas de infraestrutura. Então, nada disso consegue funcionar direito se a gente não tem uma infraestrutura, não tem um investimento legal na área de tecnologia das escolas. Então, eu queria saber como é que funciona aí para vocês aí no Sul essa questão
de infraestrutura e investimento das escolas, das escolas públicas, principalmente, que a gente depende de verba municipal, verba federal, e aí, no nosso caso aqui, a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Alunos, eles não têm acesso à internet em determinadas escolas, não têm um celular em casa para fazer atividades online. Eu queria ressaltar aqui o projeto da SEDUC, que é as aulas itinerantes, onde os professores vão até o interior, levam material, depois vão buscar. Eu não sei muito bem como funciona, porque a superintendente Cristine, que deve estar ouvindo, ela pode explicar melhor. E a minha pergunta é, como é que é aí para vocês, como é essa questão de investimento em infraestrutura de tecnologia? Legal, obrigado, Clodoaldo. Vou tentar resumir um pouquinho aqui da fala, tá, que eu vou fazer com você. Primeiro, assim, eu também sou formado na área de informática, eu sou analista de sistemas, mas primeiro eu fiz geografia, tá? Então, assim, aí eu me tornei professor e depois eu fiz a faculdade de análise porque sempre gostei da área, né, de informática e esse vínculo com a educação. Mas aqui, na minha realidade, eu trabalho numa esfera administrativa estadual. Então, a gente atende 12 municípios aqui da região. Eu estou na região norte do Paraná, que é chamado de Norte Pioneiro, a região mais antiga da região norte. São municípios pobres e pequenos, a grande maioria. Não há industrialização, a atividade aqui, a maioria é atividade agrícola, agropecuária, né? Então, assim, a gente tem uma realidade bem, bem complicada. Em termos estaduais, desses 12 municípios que a gente atende, são 48 escolas. Os investimentos são feitos, eram feitos primariamente pelo governo federal, por meio dos equipamentos do Proinfo, e como você disse, a maioria é desatualizado, estão defasados em termos tecnológicos, mas também tivemos projetos estaduais, tá, em grande escala, assim. Aqui no Paraná existia um programa chamado Paraná Digital, que foi implementado em 2005, e ele já levava laboratório de informática e computadores para as escolas. Tá? Mas, assim, o sistema operacional é o Linux, o nome do sistema é Paraná Digital também, e o programa foi descontinuado em 2010. Mas até 2010 as escolas já tinham acesso e tinha esse processo de formação para o uso de tecnologia junto com os professores. Esse programa foi importante porque ele levou uma coisa que hoje é essencial também, né, que é a internet. Que hoje só o computador você tem numa escola, ele não te habilita a todas as possibilidades de trabalho, né, pedagógico com os alunos. Então, a gente tem a sorte aqui de ter uma empresa de telecomunicação muito boa, que é a Copel. A Copel é uma das melhores operadoras de eletricidade e internet do Brasil. Então, lá em 2007, eles já implementaram fibra ótica em todas as escolas estaduais urbanas, porque a gente também tem a realidade das escolas rurais. A gente tem bastante escola rural aqui na região, e a conexão com a internet era por meio de satélites. Então, assim, até 2010 esse projeto funcionou, ainda tem escola que tem esses computadores, mas a maioria já também está defasado ou estragado. E o governo estadual implementou em 2017 um outro projeto, que daí trouxe netbooks e mais alguns computadores para as escolas. Mas atende só 50% das escolas que eu cuido aqui da região. Então, das 48 escolas, das quase 50, 25, 24 escolas que têm esses equipamentos instalados, com melhoria também de infraestrutura, que é cabeamento, roteadores, etc., espalhado pelas escolas. Porque aqui os professores fazem o lançamento do registro de frequência, de chamada dos alunos, por celular. Então, tem um aplicativo chamado Escola Paraná Professores, que eles acessam e conseguem fazer a chamada dos alunos usando o próprio dispositivo. Tá? Então, assim, aí foi pensado nessa questão de melhoria de infraestrutura para acesso à internet para esses professores. E veja, eu estou falando de professores por enquanto, porque essa internet ainda não é disponível para os alunos. Tá? Então, assim, é para o trabalho administrativo e do professor. De repente, ele pode utilizar para passar um vídeo
da internet para os alunos acessar o computador ali na sala de aula, mas ainda é muito restrito ao professor, não há muita essa interação entre professor e aluno. Essa é a parte estadual, aí tem a parte municipal, né? E assim, cada município, cada um desses 12 municípios, eles têm o seu próprio modelo, mas a maioria que eu conheço e tive contato não tem laboratório de informática para os professores utilizarem, tanto nas escolas ou uma sede ali onde eles possam fazer a formação. Tanto é que esses dias eu fui convidado para fazer uma formação em 2 escolas do município de São Carlos, São Paulo. Né? A gente está falando do Sudeste, uma região rica. São Carlos, uma cidade gigante, muito grande, e nessas escolas não haviam laboratórios de informática. Então, assim, talvez esse seja um dos gargalos, e é aí que eu falo que o futuro, pós-pandemia, as mantenedoras dos sistemas de ensino vão ter que pensar justamente nisso, na acessibilidade, né, tecnológica dentro das escolas. Porque se a gente for pensar em termos de equidade, o único espaço onde todos os alunos vão conseguir ter o mesmo tipo de acesso é dentro da escola. Porque saiu da escola, por conta da nossa desigualdade social, essa disparidade que existe, de concentração de renda no nosso país, enfim, a gente não vai conseguir ter esse acesso igualitário, pelo menos por um curto espaço de tempo. E essas aulas remotas têm demonstrado isso. Então, assim, se a gente for pesquisar as soluções adotadas pelos estados, a gente vai ver que a maior dificuldade é essa, o acesso de todos os alunos a esses meios que foram disponibilizados. Então, existe uma preocupação muito grande esse ano com a questão de evasão escolar, né? Então, assim, se a gente já tinha uma grande quantidade de evasão, por exemplo, no ensino médio, com esse ensino remoto, o medo de que essa evasão seja muito maior, ela é grande e é real. Então, assim, mesmo que seja feito todo um trabalho, esteja sendo feito todo um trabalho de resgate desses alunos, indo atrás das famílias, acionando as redes de proteção que a gente tem aqui, que funcionam junto com conselhos tutelares, etc., ainda assim, a gente vê que é difícil, porque assim, os alunos também não foram preparados, porque no ensino remoto, o aluno tem que ter autonomia, a autogestão do tempo e da aprendizagem, enfim, são vários fatores ali que influenciam, e aí você pega situações ali em famílias que não tem alguém com a responsabilidade no lar, e o aluno acha que está de férias, que pode fazer ali a qualquer momento, que não vai dar nada, que vai passar de ano, sabe? Então, assim, são vários fatores. Mas, o que eu gostaria de falar é que, assim, os sistemas de ensino municipal, eles têm que pensar em soluções que, de repente, não dependam só do governo federal. De repente, assim, elaboração de projetos, buscar ajuda junto com os deputados da base, estaduais, para que, por meio de emendas parlamentares, você consiga melhorar o ambiente e parque tecnológico dessas escolas. Porque, felizmente ou infelizmente, a gente depende dessa parte política para conseguir melhorar o nosso ambiente tecnológico das escolas. E se não partir de cima para baixo, de repente tem que sair de baixo para cima, que seria o modelo ideal, na verdade. Né? Muito obrigado, esclareceu bastante. Professor, obrigado, Clodoaldo, pela pergunta, obrigado, professor, pelas respostas. Realmente é uma complicação quando se envolve essa questão política, né? E a gente fica meio que de mãos atadas, porque depende muito da boa vontade de pessoas que poderiam estar fazendo algo muito mais qualitativo nesse sentido do investimento, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todas as pessoas que participaram desse momento enriquecedor. Em nome do Núcleo de Tecnologia do município, quero agradecer imensamente a disponibilidade dos professores, Luiz Ricardo, da professora Maria Alessandra, teve que sair por compromisso. O professor também tem um compromisso agora, né, e ele está com um tempo bem corrido já. A gente está aqui há quase 2 horas, né, já cheio de coisas boas. E aí, queria encerrar o nosso trabalho agradecendo mesmo a presença de todo mundo que veio a esse nosso encontro e, principalmente,
a disponibilidade de poder compartilhar um pouco do que há dentro da cabeça dessas pessoas brilhantes que vieram nos falar aqui nessa manhã. Professor, se quiser falar alguma palavra, consideração final, tá bem. Pessoal, mais uma vez, gratidão mesmo, muito obrigado pelo convite. Às vezes eu também acabo sendo prolixo, eu acabo falando demais, é uma característica porque eu adoro conversar com outros professores, eu aprendo muito ouvindo das experiências de outros gestores, e eu acho que, na verdade, assim, a aprendizagem dos professores muitas vezes está relacionada a isso também, sabe? A ver as experiências, né, poder compartilhar essas experiências com outras pessoas, com outros educadores, e aprender a partir disso, né. Então, eu acho esse momento, assim, de formação muito interessante, muito enriquecedora, e eu acho que é uma via de mão dupla, né. Mas muito obrigado mesmo, viu, gente? Eu agradeço, assim, para todo mundo que ficou até agora aqui com a gente, né. Eu vou disponibilizar depois o link para a Mariana, que é quem eu tenho contato direto. Então, assim que o vídeo estiver pronto, eu subo ele para o YouTube e depois compartilho com vocês, tá? Para que vocês possam disseminar aí para quem não pôde estar conosco aqui ao vivo, tá bom? Maravilha, professor. Obrigada, professor. Eu só Obrigada, queria fazer um gente. comentário final aqui, Mariana, com relação à condução. A gente fez o máximo possível para que fosse proveitoso, para que pudesse ter bastante interação, para que vocês pudessem se sentir acolhidos, acolhidas. Se houve falhas, a gente pede de antemão já perdão por alguma questão que possa ter passado, mas a gente está tentando melhorar. É o nosso primeiro encontro virtual aberto e vamos ter mais por aí. Fiquem atentos. Para pessoas que perguntaram, dia 18 tem mais um encontro, dia 2 de outubro tem outro encontro. Então, logo, logo a gente vai divulgar os cards dizendo qual é o horário e qual vai ser o meio que a gente vai utilizar. Mariana, queria que você fechasse a live e encerrasse. E é isso. Eu só estou dizendo, numa sexta-feira, encerrando a semana, indo para o final de semana, a gente recebeu um presente desse, só tenho a agradecer a Deus. Obrigada, professor Ricardo, né, por essa disponibilidade, as pessoas que estiveram aqui presentes. Garanto a você que muita coisa vai ser extraída aí disso que foi passado aí para a gente, né? Quando eu falei em relação ao ensino remoto, que está tomando características diferentes, foi em relação à observação que eu observei na aula de minha filha, por exemplo. A professora falando, desliguem as câmeras, quem desligar a câmera vai levar a falta. Então, assim, a gente vem observando uma remodelagem, né, do ensino remoto, ganhando corpo e ganhando características próprias também, né, para atender esse pessoal da educação básica. Mas era isso aí, eu agradeço de coração, espero que a nossa relação, professor, não se acabe por aqui, a gente fique aí nesse vai e volta, trocando experiência, e ideias também, né? Obrigada, gente, pela participação. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Ótimo final de semana para vocês. Aproveitem o feriadão prolongado, né? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Valeu.